O tema de hoje é empatia. A gente já vinha falando sobre nas aulas anteriores, já falamos sobre alguns assuntos, né? E hoje, se a gente estivesse aqui presencial, seria sobre empatia. Na verdade, assim, eu gosto mais de uma aula interativa, né? Assim, então, acho que por aqui, não sei nem como é que a gente vai resolver isso, mas tudo bem. Vamos para frente que está de boas. O que é empatia? Né? É a capacidade... só um minutinho. Moço, é a capacidade de compreender o sentimento ou reação de outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias, ou seja, se identificar com a outra pessoa ou com a faculdade de compreender emocionalmente outra pessoa. É aquele popular assim, me colocar no lugar do outro. Né? É eu saber o que o outro está achando, o que o outro pensa, tentar imaginar a maneira como ele age, reage a determinadas situações. Né? De uma maneira bem simples, aquilo que eu falei assim, é eu me colocar no lugar do outro. Né? Para eu poder, se eu trabalho numa unidade de saúde, eu não posso simplesmente olhar para as pessoas e não imaginar o que elas estejam sentindo, não imaginar o sofrimento pelo qual elas estejam passando, enfim. Né? Mas eu posso me colocar no lugar delas, né? E, de uma certa maneira, tentar imaginar o que ela está passando, tentar imaginar o que ela está vivenciando naquele momento. A isso a gente chama de empatia. Ok? É a compaixão pela dor do outro, saber ouvir sem julgar, ter paciência mesmo cansado, estar perto, muitas vezes em silêncio, mas é necessário sempre que esteja de coração para coração. É assim, eu falei algumas vezes na sala, se não falei nessa, falei em outras turmas, é você emprestar o seu ouvido muitas vezes, é você emprestar o seu coração muitas vezes, é você se manter sempre de uma forma sociável, de uma forma amigável, sempre ter uma palavra de conforto para aquelas pessoas que estejam próximas de você, né? Estar sempre, de uma certa forma, disponível para que elas possam conversar, buscar você para saber de alguma coisa. Isso também é empatia, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando, pelo amor de Deus, tá? Assim, que é para vocês não é uma experiência nova, para mim é essa coisa de ficar dando aula pela telinha, eu acho um traço meio estranho. E quando o bicho não funciona, como é que a gente faz? Estranho. Oi? Não, fala assim, pessoal. É interessante, né? Assim, a gente online. É porque, assim, do jeito que eu gosto de dar aula, eu gosto de ver o aluno na minha frente, né? Assim, esse negócio de ficar dando aula por telinha né, é interessante, porque a tecnologia está aí para a gente utilizar mesmo, mas é um bagulho muito esquisito. Pelo menos eu acho, né? Não sei a opinião de você, mas eu acho um bagulho muito esquisito. Verdade. E quando o negócio não funciona, é pior ainda, né? A gente está aqui, eu estou aqui apertando um bicho para ver se ele funciona e nada de sinal de nada aqui. Pronto, agora foi. Não sei nem se foi demais, não. Falei? Não, pronto. Há alguns fatores que bloqueiam a empatia, né? Assim, que impede que a gente tenha uma relação mais saudável com essas pessoas, né? Assim, muitas vezes a decepção de um processo de empatia não compreendida será relacionada ao grau de ilusão do indivíduo que ultrapassou os limites. É muito assim, eu sou muito legal, sou muito bacana, né? Assim, meu coração está aberto, né? Mas geralmente o que acontece? Algumas pessoas acabam usando e abusando dessa sua disponibilidade, né? Acaba acaba que você se decepciona com as pessoas, né? Você se decepciona com as pessoas e essa decepção é que faz com que bloqueie o nosso estado de empatia.
né? Bloqueia essa sensação de você se sentir próximo de alguém, se sentir mais ligado a alguém, né? Normalmente, assim, pensa naquela coisa assim, você tem um amigo aí que você é muito legal, ele é muito legal com vocês são parceiros em tudo e tal, e você, assim, tem uma relação tão empática com essa pessoa que, assim, você sabe como ele pensa, sabe como ele age, depois, em determinadas situações você consegue imaginar o que ele vai te responder e coisas desse gênero. Só que num dado momento, por alguma razão, esse teu amigo te decepciona, né? E é preciso que a decepção ela seja uma decepção que te magoe realmente, né? Não é aquela coisinha besta assim que você discute com um amigo e aí vocês ficam aborrecidos um com o outro e aí ficam sem se falar no máximo 2 dias, depois volta tudo ao normal. Não, é uma decepção que seja mais profunda mesmo. E aí essa decepção ela acaba por fazer com que a pessoa, né, se decepcione, mesmo seriamente, né? E ao mesmo tempo que você se sente decepcionado, você se decepciona, automaticamente você começa a bloquear não a pessoa, mas o processo de empatia. Essa proximidade que existe entre vocês, ela toma um certo distanciamento, né? Fazendo uma comparação, assim, através de medida mesmo, se você e esse amigo são pessoas que caminham assim, ombro com ombro, você já dá uma distância de meio metro dele, né? E à medida que, assim, se ele for te decepcionando algumas outras vezes, esse distanciamento vai aumentando e vocês acabam que não tem mais uma relação empática. Vocês são amigos, porque se conhecem, mas já não tem aquela coisa assim mais próxima de caminhar junto, de um pensar, embora um sempre continue sabendo que o outro pensa, mas já não tem uma coisa muito mais próxima, né? Outro fator que bloqueia a empatia são os vícios que levam a pessoa a se fixar no objeto do desejo, impedindo de se abrir para outro. Assim, é aquela pessoa que tem ideia fixa em algumas coisas, né? Ela não fala de outra coisa a não ser aquilo ali. Em geral, pessoas que carregam vícios, né, assim, por exemplo, vícios do álcool, vícios, às vezes, do cigarro, embora não seja tão complicado quanto o vício de outras drogas, mas pessoas que trabalham muito com essa questão de vício mesmo, são ligadas muito à questão de vício, né, acabam que isso também afasta as pessoas, né? Porque, assim, a todo momento, a todo instante, elas querem fazer aquilo ali, ou elas falam sobre aquilo ali, e você que está ali, você não tem essa, essa obrigatoriedade de também pensar do mesmo jeito, agir da mesma forma. Tá certo? O trem demora mesmo, cara. Agora que eu estou percebendo isso, ó. Gente, como é que faz isso? Enfim, alguém sobre isso, alguém tem alguma, nesse até agora, alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Eu tranquilo aqui, professor, para mim. Eu preciso que o resto do povo também se comunique, né? Porque, assim, fica mais fácil até para eu poder entender o que está acontecendo, né? Não, tranquilo aqui também. Não, tá tranquilo, pode continuar. Algumas pessoas estão falando alguma coisa. Tá, beleza. Então vamos lá. O negócio é que esse negócio não funciona aqui direito. Olha aquela hora que você pensa assim, eu não posso ficar muito preso à tecnologia, não. Por isso que a tecnologia, às vezes, é um bichinho que atrapalha a vida da gente. Quando ela funciona perfeitamente, é uma maravilha. Quando ela não funciona perfeitamente, misericórdia. Vamos continuar aqui. Vou pegar as anotações que eu já fiz, que fica mais fácil para ir passando as coisas para vocês.
qual é a importância assim desse processo de empatia, né? Assim, é preciso que a gente também entenda que as coisas também têm uma certa relevância e têm uma importância para o nosso dia a dia e para o nosso trabalho, seja ele qual for. Né? Assim, você lida com pessoas todo o tempo. A gente vai lidar com pessoas na maior parte do nosso tempo, né? Seja em casa, com a nossa família, muitas vezes seja aquela pessoa que você conhece no transporte, quando você vai para o seu trabalho. Enfim, você lida com pessoas o tempo inteiro. Então, algumas dessas pessoas, uma boa parte delas, vai ter com você uma relação de mais proximidade, né? de mais aproximação. E um processo empático, você trabalhando essa empatia com você, te facilita nessa relação, né? E em todos os aspectos, não somente no aspecto profissional, mas no aspecto de amizade, no aspecto do companheirismo, no aspecto do relacionamento entre as pessoas mesmo, né? Então, assim, você não trabalha sozinho, você não vive sozinho, né? No seu local de trabalho, hoje, por exemplo, as pessoas que trabalham hoje, né? Que tem um trabalho hoje, lida com pessoas o tempo inteiro. A gente não é obrigado, primeiro que eu já falei algumas vezes, que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Eu não falei, não estou falando agora. Mas a gente tem a obrigação de respeitar a todos. O processo de empatia, ele não pressupõe que você tem que gostar das pessoas. Não. O respeito ele precisa ter, independente de qualquer coisa. A empatia, na realidade, é aquela coisa que a gente, me identifiquei com você. Da primeira vez que eu ouvi, eu achei que você é uma pessoa legal, e aí, assim, a gente tem muita coisa em comum, a gente pensa as mesmas coisas, tem as mesmas ideias. Isso faz parte de um processo de empatia, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, lidar de uma forma de também nos proteger e nos preservar de situações como essa que eu acabei de falar, da questão da decepção, né? De uma certa maneira, quando a gente vive um relacionamento com as pessoas, eu não falo somente de relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade mesmo, a gente, de uma certa forma, deposita algumas expectativas nas pessoas, expectativas que nós criamos a partir dessa relação que a gente tem com essas pessoas, né? E quando essas expectativas elas não são satisfeitas em algumas esferas, em alguns momentos, a gente vive essa coisa da decepção, né? Da ilusão, né? A gente meio que fica triste, de uma certa maneira, né? Decepcionado, seria, acho que é a maneira mais correta mesmo de usar, com a atitude que essas pessoas têm para com a gente. Não é que você nunca vai, de certa forma, criar expectativas num relacionamento, né? A gente se engana se acha que a gente nunca cria isso. Não posso dizer a vocês também que existem graus de decepção, existem graus de expectativa. Não existe, né? Quando a gente gosta de alguém, quando a gente simpatiza com alguém, quando a gente tem essa coisa empática com alguma pessoa, a gente não mensura muito o quanto é isso. Eu gosto muito de você, né? A gente é muito parceiro, a gente usa muita coisa no superlativo, mas para que a pessoa entenda que a gente está ali, que a gente é próximo, que a gente gosta realmente daquela pessoa, mas não no sentido dessa intensidade, né? Existem pessoas com as quais a gente tem uma identificação maior do que com outras, né? E existem pessoas que a gente não tem identificação nenhuma, né? Isso acontece muito em certas situações quando você tem uma relação de trabalho com muitas pessoas, né? No seu trabalho, nas pessoas que trabalham hoje, né? Assim, tem um trabalho a executar. Se você, no seu local de trabalho, tem, tipo, 10 pessoas, muito possivelmente você é mais próximo de 2 ou 3. Né? Você não é próximo assim, de todas as 10 pessoas. Não que seja impossível. Claro que é possível, né? Mas assim, a gente tem essa coisa muito não da seletividade,
mas a gente tem aquela coisa de ter mais proximidade, né? Seja por afinidade, seja por gosto, seja por afeição clubística ou afeição de alguma coisa, mas a gente tem sempre uma relação mais próxima com uma ou outra pessoa, dependendo da quantidade de gente que tem no seu local de trabalho. Eu me lembro que há muitos anos atrás, e bota muitos anos atrás nisso, quando eu fazia parte de um grupo jovem, o grupo jovem tinha muita gente, assim, era em torno de umas 40, 50 jovens, né? Assim, quando o grupo todo se reunia, era mais ou menos essa quantidade de jovens. Mas a minha relação, ela começou a se tornar mais próxima, assim, em torno de umas 8, ou entre 8 e 10 pessoas, mais ou menos. Eram pessoas que a gente tinha o mesmo pensamento, a gente tinha a mesma filosofia de vida naquele momento, a gente tinha os mesmos interesses ou interesses muito similares. A única coisa que nos reunia a todos os demais era a questão da religião, do grupo da igreja católica na época, né? Que todos fazíamos parte. Mas a afeição e a empatia e a proximidade você retinha com algumas pessoas, não com um total de pessoas. E isso com todos os outros, né? Havia gente no grupo, nesse grupo que eu falei, assim, de 8, 10 pessoas, que tinha mais proximidade já com outras pessoas, as quais eu não via assim, mais próximo de mim, né? Era mais com relação a outras pessoas, né? Mas, enfim, isso acontece com todo mundo, né? Por exemplo, dentro de casa, na família de 4 pessoas, né? O pai, a mãe e 2 filhos. É óbvio que o sentimento de amor que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos, ele é muito similar, né? Ele pode até ser, de uma certa forma, e todos acreditam nisso, e eu também, que o grau de amor que você sente pelos seus 2 filhos é idêntico, é o mesmo. No entanto, né, você vai ter uma proximidade e uma afeição maior e um processo mais empático com um do que com o outro. Não significa que você não os ame da mesma forma, mas significa que um ou outro tem uma proximidade, uma identificação maior com você. Os dois podem ter uma afeição maior pela mulher, pela mãe ou pelo pai, enfim. Mas a gente sempre não é uma predileção, é uma identificação e um processo empático maior. Em geral, o que a gente vê muito assim, né? Assim, os meninos sempre têm uma proximidade, uma empatia maior com os pais, né, na figura masculina, muito por conta de esporte, muito por conta do futebol. Às vezes o pai como eu, é flamenguista, é uma pessoa feliz, satisfeita, alegre da vida, né, porque o seu time é campeão de vez em quando, assim, quase sempre. E o meu filho ou minha filha também acaba revelando essa mesma simpatia, a gente acaba tendo uma proximidade maior. O mesmo acontece com os vascaínos, mas a gente só lamenta, não pode fazer nada, né? Acontece com os botafoguenses, a gente também só lamenta, não pode fazer nada. Mas a gente brinca com essas coisas todas, né? Essa relação, assim, a filha, por exemplo, muitas vezes ela tem uma empatia maior com a mãe, porque assim, são coisas mais bonitinhas. A mãe gosta mais de enfeitar, gosta mais assim, que você para e pensa, né? Se você colocar, você tem um casal de filhos, um menino e uma menina, né? O menino, você bota uma bermuda, um tênis, uma camiseta, ele está pronto, está arrumadinho. A menina, você tem que botar um lacinho, você bota um vestidinho, você enfeita o vestidinho, você faz você transforma a sua filha quase que numa boneca, né? E tem meninas, e a maioria delas gosta disso, e a mãe, por gostar de fazer isso, acaba que se revelam mais próximas umas das outras. É para sempre? Às vezes sim, muitas e muitas vezes sim, né? Mas às vezes, assim, quando a criança, e aí vale para todas, né? Elas começam a definir e a desejar determinadas coisas, a revelar, na verdade, né, os seus próprios gostos, a gente começa a perceber que aquele gosto que eu tinha por enfeitar a minha filha, ou aquele gosto que eu tinha por sair com meu filho para jogar bola, começa a ficar um pouco mais distante, que aí o menino não gosta mais de futebol, ele prefere andar de bicicleta,
ou prefere ficar no bendito videogame dentro de casa. Enfim, aí os gostos, quando começam, a criança começa, graças a Deus, a definir os seus passos e as suas caminhadas. Tudo bem por aí? Tudo bem, tranquilo. E o negócio aqui empatou que não sai de jeito nenhum do lugar, rapaz. Essa telinha agora, eu estou quase tirando esse negócio da minha frente, porque está muito chato esse negócio aí. Não sai do lugar. Deixa eu ver se eu chamar alguém para me ajudar aqui em cima. Só um minuto, gente. Beleza. Bora lá, vamos continuar aqui, que por enquanto o que está dando certo é esse aqui mesmo. Uma coisa que nos aproxima muito das pessoas, né, e muitas vezes, é alguém, assim, quando alguém está vivendo um processo doloroso, né? Isso faz com que, de uma certa forma, a gente crie uma identificação com aquela pessoa, muito mais pelo sentimento de compaixão que a gente tem pela dor que ela está sentindo, né? Você que vai estar num hospital, vai estar numa unidade hospitalar, com o que mais você vai lidar na maioria das vezes, né? Lembra que eu falei assim no comecinho das aulas, se eu não falei, vou falar de novo, se eu já falei, eu falo de novo, se eu não falei, vou falar agora. Quando aquele paciente chega na unidade hospitalar, na unidade médica, né, na unidade de atenção, invariavelmente ela chega lá debilitada, né, assim, triste, né, de uma certa maneira, desenvolvendo um processo de depressão de alguma maneira, né? E essa pessoa, né, o que ela mais precisa é de alguém que transmita algum tipo de conforto para ela, transmita para ela alguma sensação que faça com que ela se sinta um pouco melhor. Embora, né, embora você, digamos assim, não vá trabalhar diretamente com essas pessoas, porque assim o tempo que ela vai estar em contato com você, talvez seja pouco, né? Assim, é o tempo de você fazer uma chapa, é o tempo de você fazer, enfim, né, os seus procedimentos. Só um minutinho, gente. É porque eu não estou conseguindo, o PowerPoint não está indo. Ele travou aqui, não vai para lugar nenhum. Esse aqui que eu estava dizendo. Mas por que tem dois? Tem dois abertos? Não. É porque o outro está na tela, tá com a tela cheia, né? Então fecha os dois e abre. Aí deu. É só dar entre se não dá certo. Era nesse? Tá, obrigado. Quero dois abertos dele. Acho que agora a gente resolveu o nosso imbróglio aqui. Só acho. Ele continua sem. Ai, ai, Senhor. Gente, isso é tecnologia, viu?
Quando funciona, é uma maravilha. Quando não funciona, não tem Cristo que faça. Vocês conseguem enxergar a telinha assim? Consigo. Estou conseguindo aqui. Tá, beleza. Porque eu Sim. acho que vai ter que ser assim mesmo, porque do outro jeito não está indo, não está indo bom. Gente, para quem não conseguir, é só aproximar a tela que ela aproxima. Aí vocês conseguem ver maior também. Gente, outras pessoas falando, que coisa boa. Que coisa boa ouvir a voz de vocês. Bora lá. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu acabei de falar. Olha só, tem uma pessoa, Stuart diz assim, é comum que o ser humano se afaste de tudo que o incomoda, o que dói, seja física ou emocionalmente. A empatia se dá exatamente porque o indivíduo passou pela mesma dor ou dor parecida com aquela que determinada pessoa está vivendo em um certo momento. O que ele quer dizer com isso? Né? Assim, e isso é uma coisa muito do ser humano mesmo, isso é uma coisa muito nossa. Né? Assim, quando a gente vivencia um processo doloroso, seja ele em que esfera for, a gente acaba criando em nós uma determinada situação, determinado sintoma que faz com que a gente se afaste daquilo ali. No processo da empatia, por que a gente reconhece a dor do outro? Porque a gente já viveu uma dor semelhante. Isso não quer dizer que essa dor semelhante seja aumentar um pouquinho o volume do meu microfone. Vou tentar aqui, tá bom, Jane? A gente consegue, de uma certa forma, nos identificar com aquela pessoa. É isso que faz com que a gente tenha essa proximidade. Mas, ao mesmo tempo, também é um fator que pode nos afastar. Por quê? Se você já viveu aquele processo doloroso, você não quer reviver esse processo doloroso. E nós, de alguma maneira, a gente acaba sempre revivendo esse processo doloroso. Né? Mas, se você encontra dentro de você um objetivo maior, um motivo maior para que você esteja ali, né, você acaba suplantando essa dor e sendo mais próximo. E por compreender e ter vivido essa dor, você consegue, de uma maneira muito mais fácil, compreender a dor que aquela pessoa está passando e, muito possivelmente, se identificando melhor, você consegue levar um conforto para aquela pessoa. No caso de vocês, aquilo que eu falei, vocês vão ter um pouco tempo para lidar com essas pessoas. Mas o tempo que você se dispuser, naquele momento em que a pessoa esteja ali, seja o mais sociável possível, seja o mais simpático possível, seja o mais próximo daquela pessoa, para que ela sinta que, mesmo com dor, ela pode ter essa dor aliviada em seu sofrimento, né, para que ela possa suportar o que ela vem vivendo nesse momento. Ok? Tem gente que defende que profissionais da saúde mude o enfoque básico do distanciamento para o interesse e para a empatia. O enfoque básico do distanciamento é tornar você uma pessoa fria, uma pessoa distante daquela pessoa que esteja ali precisando de você. Não acho e não acredito que essa seja uma atitude correta, né? Uma atitude assim, eticamente legal ou socialmente bem aceita. Né? Muito ao contrário, assim, e até eu mesmo, até como psicólogo, né, eu defendo a tese de que assim, você precisa se aproximar das pessoas. Né? Você precisa estar próximo dela para que ela entenda que você está ali trabalhando para ela, né? E em função dela. No que diz respeito à comunicação com o paciente, ela se torna eficiente à medida em que você também se coloca muito próximo, né? Se mantém próximo a ele e procura, de uma certa maneira, entender o que ele está passando, até ajudando com que ele desabafe um pouco.
né? Na psicologia, a empatia é o poder de entrar na personalidade do outro, experimentar e imaginar geralmente suas experiências. É aquilo que eu falei, é você se colocar no lugar do outro, né? Você não vai deixar de ser você, mas vem sempre aquela coisa assim, mas é como se fosse você, né? Você se põe no lugar do outro, você procura imaginar, embora você nunca tenha passado por nenhuma lesão séria, por exemplo, mas você procura imaginar como é que seria essa lesão séria e o sofrimento que aquela pessoa está sentindo, para que você possa ministrar o melhor atendimento possível, né? A melhor forma de ela fazer com que ela se sinta extremamente confortável. Ó, daqui a pouquinho eu vou encerrar esse vídeo e vou começar outro, mas ninguém sai da sala não, tá? Todo mundo continua por aí, tá? Se der alguma dica aí, eu aviso vocês pelo grupo, tá bom? Aham. Demonstrar empatia por seu paciente vai deixá-lo seguro e confortável. Claro, né? Se ele percebe que tem uma pessoa que está ali do lado dele, apoiando, né? E minimamente assim, emprestando o seu ouvido para aquela pessoa, para ela poder até se lamuriar, se for o caso, ela vai se sentir mais segura e confortável. O procedimento até que você vai executar, que talvez possa provocar alguma dor, porque você vai mexer em alguma parte do corpo dele para colocar na posição ideal, para que você possa fazer a chapa, pode provocar alguma dor, mas ela vai aceitar de uma maneira melhor, né? Sem a reclamação, sem a queixa da dor. Então, realizar o exame de forma eficaz, poupando tempo e esforço em exames complementares e otimizando o seu atendimento. Lembra, você vai lidar muitas vezes com pessoas que têm machucados sérios, né, lesões sérias, seja em perna, braço, enfim, né, o que demonstra no seu próprio corpo, e você precisa que aquela pessoa também colabore com você, para que você possa executar uma tarefa bem feita, para que não tenha que repetir outras vezes, para que não tenha que impor àquela pessoa mais um tipo de sofrimento. Pensa, uma pessoa que chega lá com a perna muito quebrada, né? Assim, você tem que tirar um raio-x daquela perna, tem que fazer uma chapa daquela perna, ela vai ter que se sentar naquela mesa, vai ter que esticar a perna, você vai ter que manusear aquela perna para poder ficar na posição ideal e adequada para que o raio-x, para que a chapa seja bem feita. Aí o médico, o ortopedista, ou sei lá quem for, não peça para repetir o procedimento. Então, assim, e tem uma coisa também, eu trabalhei muitos anos com controle de qualidade, né? Com gestão de qualidade muitas vezes. E a gente pregava muito que, assim, você precisa fazer bem feito a primeira vez, para que você não tenha que repetir o que você faz.